Fala meus amigos do canal GSC Assistec, estamos aqui começando mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre Poco X3 Pro, um vídeo muito pedido aí para a galera. A gente já tem vídeo aqui mostrando procedimentos, né, nesse tipo de aparelho, mostrando como fazer a CPU e tudo mais. Mas nesse vídeo a gente não vai estar mostrando todo o procedimento, certo? Mas vou dar algumas dicas para vocês que fazem esse tipo de reparo, depois o aparelho não liga, né? Fez a CPUzinha ali, o aparelho não ligou. O que será que você deve ter errado? O aparelho ligou, mas não tem imagem. O aparelho ligou, não tem câmera. O aparelho ligou, mas não está funcionando a rede, né? O aparelho ligou, mas não está funcionando, por exemplo, o Wi-Fi. Ocorrem essas coisas, certo? O pessoal aí que fazem esse tipo de aparelho sabe o que eu estou falando, né? Às vezes vai fazer um reparo, resolve o problema aí da CPU, às vezes, e depois o aparelho apresenta outros problemas, né? Então, por que que isso acontece? Beleza, galera? Eu vou estar explicando aqui nesse vídeo para vocês. Deixa o like aí, porque isso ajuda a gente bastante, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito. E se você quer fazer parte do nosso clube de membros GSC Assistec, né? Tem um botãozinho embaixo aqui, seja membro, apenas R$5 mensais, um valor acessível para todo mundo. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos que a gente posta aqui para o nosso clube de membros GSC Assistec no YouTube. Beleza, galera? Vamos lá, pessoal. Estou aqui com uma placa de um Poco X3 Pro que a gente vai fazer um reparo de CPU. Já removi aqui a blindagem, como vocês podem ver, certo? E eu vou dar algumas dicas para você que faz esse tipo de reparo, né? Você que está começando a fazer agora, você que tem algumas dificuldades aí, eu vou estar explicando algumas coisas aqui em relação a esse tipo de falha, como você pode estar procedendo para resolver e quais cuidados você tem que ter ao extrair esses componentes aqui. Vamos lá. Esse aparelho, pessoal, ele dá um problema, né, na nossa CPU e SDRAM, certo? Muitas vezes a gente tira a memória do aparelho para ter um acesso melhor, né? Ou porque a gente já vai tirar a CPU aqui, vai aquecer muito esse bloco, né? Esse setor lógico, e acontece de a gente resolver a CPU, criar uma solda fina na memória. Então, recomenda-se, né, fazer a extração da memória e também da nossa CPU e SDRAM. Atualmente, né, eu estou fazendo apenas a extração da CPU. Quando eu comecei a fazer esse aparelho, eu tirava também, né, a memória junto com a CPU, por conta de que às vezes ficava solda fria. Para não perder tempo, a gente já ia diretamente aqui, tirava a memória, depois tirava a nossa CPU, certo? Para quem está começando agora, eu recomendo, né, que tire, que extraia também a memória do aparelho, certo? Porque muitas vezes você faz todo o processo de CPU, quando liga o aparelho não liga, né? Vai ter que tirar a CPU, vai ter que tirar a memória também, vai ter que dar mais calor, né, em um momento que não seria um momento oportuno e tal. Então, se você está começando agora a fazer esse tipo de reparo de CPU e de memória, recomendo que você extraia tanto CPU como memória também, certo? Mas vamos lá. Gemerson, eu fiz a extração, né, da CPU, fiz o rebale na CPU, fiz todo o procedimento, ficou lindo, ficou bonito, mas depois que eu coloquei, o aparelho não liga de forma nenhuma. Já tirei de novo a CPU, já fiz rebale de novo, coloquei novamente, o aparelho não liga. Vamos lá, pessoal, o que ocorre, né? Perceba aqui, ao redor da nossa CPU, temos vários componentes analógicos, né? Capacitores, resistores, filtros, né? Enfim, vários componentes ao redor. Acontece que muitas vezes a gente vai tirar a CPU ou a memória e acaba removendo algum componente sem perceber. É tão pequeno esses componentes, e tem locais aqui, que tem contatos, mas não tem componentes. Isso acaba confundindo a gente. Então a gente vai tirar a resina, de repente, tirou um componente, às vezes não dá muita significância para isso. Tirei aqui o componente, mas isso aqui não é nada não. Vamos prosseguir. Vai lá, faz tudo certinho, o aparelho não liga porque tirou um componente que era importante para o funcionamento da placa. Um exemplo, vamos lá. Aqui, por exemplo,
temos a memória. Estou cansado de ver aqui, por exemplo, chegar aparelhos que passaram por procedimento, né, de retrabalho na CPU e na memória, sem esse capacitor aqui, ó, sem esse capacitor. Esse capacitor aqui, se ele não estiver aqui, ó, presente, não vai ter calibração para a nossa memória NAND. O que acontece? O aparelho não liga, pode travar no consumo, vai mudar o consumo, né? Provavelmente o problema da CPU, na grande maioria, ele vai consumir e cai a zero. Aí você fez o rebalem todo bonito, tudo perfeito, né? Tirou esse componente aqui, esse capacitor, sem perceber, e aí mudou o consumo do aparelho. Tá aqui esse capacitor, mudou o consumo do aparelho. O aparelho agora está travando, né, no consumo e não liga. Uma outra coisa, por exemplo, temos aqui esse resistor aqui embaixo, né? Capacitorzinho, resistor aqui. Se a gente remover esse componente sem saber aqui, ou então juntar uma solda aqui, por exemplo, o aparelho vai ligar na logo, só que depois de um tempo ele cai a imagem, certo? Ele não vai mostrar a imagem, vai ficar com problema na imagem, ele vai só mostrar na hora da logo, depois ele simplesmente some. Então tem vários tipos de causa, de problemas que podem ocorrer na hora do reparo. Por exemplo, que a gente tem um capacitor e um resistor aqui do lado da CPU, muita gente acaba removendo isso aqui também, ou juntando solda aqui. O que acontece? O aparelho não funciona, a câmera, poxa, fiz tudo certinho, será que o barro de solda da câmera parou de funcionar, ou sei lá, deu solda fria lá, ou não fiz um rebalo incorreto, ficou sem soldar esse pino, né? E aí, às vezes é apenas um componente ao redor da CPU. Por quê? Porque ao redor da CPU, pessoal, temos toda a comunicação, toda a saída, né, de frequência, de habilitações, controle, né, reset e tudo mais. Então, se a gente remove, por exemplo, um resistor que está em série, uma linha, né, que está indo, por exemplo, para o Bluetooth Wi-Fi, o módulo, provavelmente vamos ter uma falha de Bluetooth Wi-Fi, uma falha, por exemplo, de rede, né, em caso aí de termos um resistor que está interligado justamente a esse setor. Então, ó, muito cuidado na hora de fazer uma extração de CPU, certo, pessoal? Porque podemos causar muitos problemas. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, não vou mostrar todo o procedimento, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu vou extrair essa CPU de forma segura, certo? E sem danificar os componentes ao redor. Ok? Vou estar ensinando aqui para vocês, praticamente uma aula gratuita que eu estou dando aqui, né, de extração de CPU e SDRAM, mostrando na prática como fazer isso. Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, a gente tem que remover a resina com segurança. Não podemos remover, por exemplo, uma CPU dessa aqui, sem remover a resina ao lado. Porque se a gente for levantar essa CPU sem remover a resina, a gente vai remover componente com tudo aqui. Aí vai ser o show de componentes soltando, certo? Então temos que descolar. Tá dando uma piscadinha aí, pessoal, porque tá tendo alguma interferência aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou percebendo que tá dando uma piscada aí, mas dá pra gente ir seguindo, né, nesse vídeo. Vamos lá, primeira coisa, vamos fazer a limpeza da nossa resina. O que a gente deve fazer para limpar essa resina aqui que fica aqui, ó, no canto da nossa CPU? Vamos lá. Eu vou pegar aqui o bisturi, certo? A gente vai começar com um bisturi. Deixa eu só trocar essa ponta aqui do meu bisturi que já não está tão bacana. Tem que ser uma ponteira de bisturi que esteja bem afiada, certo? Deixa só eu achar aqui. Deixa eu pausar o vídeo para não ficar tão grande. Vou procurar aqui e estou voltando rapidinho. Estamos de volta. Vamos lá, pessoal. Vou utilizar para a gente remover a resina. Tá aqui, ó, a ponteira do meu bisturi, bem nova, certo? A gente vai introduzir primeiramente o bisturi para tirar, né? Tirar aqui a parte maior, né, da resina. E depois a gente vai dar um acabamento
com outra ferramenta, ok? Vou utilizar aqui 250 graus na Quick, vou colocar no 70, beleza? 250 a 70 e a gente vai remover, né, a resina. Vou utilizar a Quick, vou utilizar a Atem também, certo? Então no momento que a gente for utilizar a Atem, eu vou estar dizendo aqui para vocês. Então vamos lá. Deixa eu chegar aqui na temperatura correta, né? Chegando aqui na temperatura correta. Vamos lá. Bico fino. Certo, pessoal? Bico fino. A gente vai tirando para cima. Bem no cantinho aqui, ó. Com toda a paciência do mundo. Reparo de CPU exige paciência, certo? Se não tem paciência, nem faça. Então a gente vai, ó, tirando, né, essa partezinha aqui de cima. Não encosta na parte de baixo da placa para não cortar a placa, certo? Só por cima. Só para tirar o excesso. Tem até CPU que vem com mais resina. Essa aqui veio até pouquinho aqui, certo? Então a gente vai, ó, abrindo um caminho aqui para depois a gente passar uma outra ferramenta. Essa temperatura que eu estou utilizando não vai fazer com que nenhum componente desse aqui entre em estado de fusão. Então, depois que a placa estiver um pouco quente, um pouco mais quente, você vai puxando um pouco o canhão, certo? É para manter a temperatura, não deixando que ela aqueça muito na região. Só para manter a resina aquecida a ponto dela descolar, certo? E aí a gente vai, ó, tá dando para ver aí? Vou aproximar mais aqui. Então, ó, a gente vai passando, muito cuidado para não cortar a placa, certo? E não remover nenhum componente junto. Então, depois a gente vai dar o acabamento com outra ferramenta. Sempre girando a placa, não a mão. Tirando só o excesso. Essa parte aqui é mais complicada porque a gente tem vários componentes aqui bem próximos da CPU, então tem que ter cuidado, certo? É justamente onde ficam os componentes que saem da placa e por conta disso esses componentes acabam fazendo com que partes dos setores da placa parem de funcionar, certo? Então cuidado aqui para não danificar aqui resistores, capacitores, enfim. Certo? Ó, não estou indo até lá embaixo, só na parte de cima.
Fiz o contorno aqui, ó, na CPU. Agora a gente vai para a segunda etapa, certo? Deixa eu só desbastar um pouco mais aqui. Fez de um jeito, agora a gente vai passar aqui de outro jeito, colocando para dentro da CPU agora a vazão de ar. Aí está dando para ver, né? Pronto, pessoal. Agora a gente vai utilizar uma outra ferramenta, que é um ganchinho. Não aquele gancho da Kiane que é duro, né? Um gancho mais, ó, flexível, certo? A gente vai utilizar esse gancho. Eu ceguei a ponta dele, né, para ele não arrebentar a placa. Então aqui agora a gente vai tirar um pouco mais, ó. Como é uma ferramenta mais fina, mais flexível, a gente vai tirar agora, né, de forma mais precisa a resina, certo? Perceba que a resina está indo toda embora. Não é obrigado você tirar a resina dos componentes, né? Só tirar, descolar a CPU, né, dos componentes aqui através da resina, certo? Aqui entre a SD-RAM também a gente dá uma passadinha aqui no meio, ó, tá vendo? Desse jeito aqui. Pronto, um lado já foi, outro lado aqui. Com essa espátula a gente consegue, ó, passar ela bem aqui no meio. Então a gente vai trazendo para cá, ó. Aqui já foi, certo? É só virar aqui, pegar aqui no canto do capacitor, passa aqui um pouquinho em SD-RAM para a gente tirar um pouco mais do excesso aqui nessa divisão aqui entre CPU e SD-RAM. Não passa forte, né? Passando suavemente, e já liberamos também esse lado. Agora esse lado aqui.
Desse jeito. E por último, né, esse lado aqui que tem a memória aqui perto. Quem tem CPU e SDRAM fica um pouquinho de resina, é bom tirar porque facilita a extração da SDRAM. Tirar essa parte aqui da memória. Serviço que exige um pouco de paciência, né, galera, como eu falei para vocês. E pronto. Aqui já removemos a resina, certo? Removemos a resina da CPU. E agora a gente vai introduzir a espátula justamente, ó, por esse local aqui, ó, que não tem componente, ok? É por aqui que a gente remove a CPU. E não precisamos tirar a memória, ok? Só que vamos proteger aqui essa memória, beleza, galera? Eu utilizo o que? A gente já comprou, tá chegando, mas enquanto eu não tenho, eu vou tirar essa almofada térmica, né? Vou pegar essa almofadinha térmica aqui. Vamos colocar em cima da nossa memória, ok? Que é para dissipar o calor para ela. E vou utilizar aqui também uma fita Kapton para ajudar nesse processo. Desse jeito aqui. Beleza? Dessa forma aqui, a nossa memória não está 100% protegida, né, galera? Mas está bem mais protegida do que se não tivesse com isso, ok? Agora, a gente vai fazer justamente a extração da CPU. Eu gosto de extrair a CPU sem microscópio, né? Colocando o canhão retinho ali, ela sai mais rápido. Porém, como a gente está aqui mostrando para vocês, eu vou tirar essa CPU, né? Justamente utilizando o microscópio. Então, eu vou girar ela para cá. A gente vai pegar a nossa espátula, tem que estar bem limpinha, certo, pessoal? E a gente vai, ó, introduzir dentro para tirar a SDRAM primeiro, depois a nossa CPU, sempre com cuidado nos componentes ao redor, para não remover. E se acontecer de algum componente cair, né, você deve colocar o componente novamente. Acontece de às vezes a gente for fazer uma extração, a gente bater em algum componente, né, soltar algum componente, unir algum componente, mas isso deve ser verificado quando você for, né, fazer a soldagem, né, da CPU novamente na placa, beleza? Agora eu vou utilizar a minha Atem para fazer essa extração. Vou utilizar 390 graus. Você pode utilizar 380, não tem problema. Eu vou utilizar 390 graus. Vou colocar aqui no 35, né, na minha Atem. Na Quick você coloca 380 a 70, beleza? Agora, vamos lá. Precisa colocar fluxo? Não precisa colocar fluxo porque tem resina aqui por baixo de CPU, então o fluxo ele não consegue entrar. Só vai fazer aquela melequeira sem necessidade, certo? Então, vamos utilizar apenas a estação de retrabalho e a nossa espátula para fazer a extração. Vou extrair primeiramente a SDRAM, logo após eu vou extrair a CPU, para a gente não perder o tempo do aquecimento, porque isso pode causar danos em circuitos integrados. Por exemplo, aqui a gente tem, ó, alguns circuitos integrados, certo? Que podem sofrer com esse aquecimento. Então, vamos dar um calor aqui em cima da nossa CPU, extrair a CPU, né, a SDRAM, e logo a gente extrai também a CPU junto. Ok? Esperar um pouquinho aí a temperatura chegar, né, porque ela mostra no painel, no display da nossa estação, que já chegou naquela temperatura. Mas eu gosto, depois que chega, passar uns 30 segundos a 1 minuto, esperando que realmente ela chegue
cepada na temperatura. Já fiz alguns testes aí com o Termopar, né, o termostato aí do multímetro, e a gente percebe que ela mostra ali 390 porque, né, o termômetro dele, né, o Termopar está dentro aqui, ó, da resistência, mas aqui fora demora um pouco mais aí para chegar no seu aquecimento real. Então vamos lá, tá aqui, coloquei o bico mais grosso da minha Atem, certo? Dando calor para fora da memória, né? E já posicionei aqui, ó, na minha SD-RAM, certo? A minha espátula já está na SD-RAM. Não paro de fazer esse movimento, beleza, pessoal? Movimento circular. E vou introduzindo aqui. Quando eu perceber que a minha SD-RAM eu estou introduzindo e ela já está entrando sem eu forçar muito, então é nesse momento que a gente vai fazer a extração da SD-RAM, beleza? Então eu vou, ó, vou colocando aqui. Estou utilizando dessa forma, né, na diagonal, mas eu gosto de tirar sempre, ó, colocar um pouquinho aqui, segura um pouquinho, ó, pronto, ó. Então, ó, já foi, ó. Esse SD-RAM já foi, certo? Vou botar aqui para cima. Agora a CPU. CPU a mesma coisa. CPU a mesma coisa, beleza? Na calma, sossegado, ó. Segura um pouquinho aqui, ó. Vai introduzir aqui. Ó, já foi, certo? A gente levanta um pouquinho aqui a CPU e vamos cortando, né? Desse jeito aqui, ó. Já foi também a CPU. Certo, pessoal? Vocês viram aí como a gente tirou? Então perceba que não tem que ter muita afobação, não tem que ter medo, não tem que ter pavor, não tem que ter nada. Tem que ter tranquilidade, técnica, habilidade, certo? Então, ó, tiramos aqui a CPU, beleza? CPU, ó, não removeu nenhum pad aqui, ó, não removemos nenhum pad aqui na placa, certo? Também não removemos nada aqui na CPU. Isso aqui tá preto aqui, ó, é justamente a resina, né? A cor da resina. Mas isso aqui, depois que a gente tirar, vai ficar perfeito. Uma outra dica, galera, em relação a esses capacitores aqui. Esses capacitores aqui, ó, se você remover esses capacitores e for colocar novamente, o aparelho ele vai ligar, certo? Vai funcionar. Só que tem alguns relatos aí, inclusive eu tive um retorno também de um aparelho que eu apenas fiz, né, coloquei máscara UV aqui para isolar esses contatos, né? São capacitores que tem aqui na nossa CPU, ó. Capacitores que na verdade estão aqui só para fazer um isolamento, né? Ele está sendo utilizado aqui como acoplamento, né? Como aqueles capacitores em série. Porém, né, eu recomendo que vocês preservem esses capacitores. Ok, pessoal? A gente pode até depois fazer um outro vídeo mostrando como fazer a limpeza sem agredir esses capacitores, certo? E se precisar tirar esses capacitores, né, você colocar novamente eles na CPU, ok? Então fica a minha dica aí para vocês, né? A gente vai continuar aqui com esse reparo. Quem quiser ver esse reparo na íntegra, eu tenho um vídeo completo aqui no canal de como você pode estar extraindo essa CPU, fazendo todo o processo de análise, verificando tudo, né, e botando esse aparelho para funcionar. Então a gente tem um vídeo, certo? Já temos 2 vídeos aqui no canal com esse reparo, né? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link aqui em cima no card, né? Então procure aqui nesse vídeo que você vai encontrar, se você quiser ver todo o procedimento completo de limpeza da placa, limpeza da SD-RAM, limpeza da CPU, limpeza da memória, né? Tudo, se você quiser estar verificando, você pode justamente estar assistindo esse vídeo, beleza? Então a gente vai finalizar por aqui, apenas dando essas dicas para vocês que estão, né, passando por algumas dificuldades em relação a esse reparo. Ó, perceba que nenhum componente ele saiu da placa, certo? Isso aqui são contatos DUMI, né? Componentes DUMI que não tem na placa, certo?
Mas ó, perceba aqui, ó, não foi arrancado nada, isso aqui é a própria solda, né? Ó, o capacitor aqui no lugarzinho dele, né? Tudo aqui, ó, perfeito. Né? Agora só vai fazer a limpeza de tudo isso aqui, certo? De toda essa bagaça aqui e fazer novamente o rebalem, né, da CPU e da SD-RAM. Ok? Preservando a memória, certo? A gente vai colocar de novo na manha, tranquilo, não vai dar solda fria nessa memória, se você fazer do jeito que eu estou ensinando aqui para vocês. Então, tirei a resina aqui na Quick, tirei a CPU na Atem, né? Gente que fala, poxa, Gemerson ainda está usando a Atem ou aquilo ali era só propaganda para FR, né? Ó, utilizo sim a Atem, né? A FR Atem, o 980DW, né? Todos os dias na minha bancada. Inclusive, é uma ferramenta que eu utilizo para fazer reparo de CPU. Beleza, galera? Então, se querem conhecer sobre essa ferramenta, eu vou estar deixando aí, né, o link dela também aqui na descrição desse vídeo e o cupom de desconto que você pode estar adquirindo por apenas não sei nem o valor dela agora, né, mas você vai ter um desconto aí, né, de 5% no ato da compra. Beleza? Enfim, quer fazer o nosso treinamento completo? Quer aprender a reparar a placa de verdade? Quer aprender todas as técnicas e manhas e análise e tudo mais? Adquira o nosso treinamento Reparos em Placa, link está na descrição desse vídeo, pessoal. Eu vou deixar aqui também fixado no comentário. Então, não perca tempo, participe do nosso treinamento, você pode tirar dúvida comigo, você vai aprender realmente comigo a fazer reparo de placa de verdade e não só na teoria, certo? A gente faz reparo todo dia no nosso laboratório, né? A gente estuda bastante sobre essas falhas que costumam dar, né? Principalmente aparelhos Samsung e Xiaomi, que são aparelhos que dão muito problema de CPU. E é isso, beleza? Quer aprender com a gente? Então clica no link, vem com a gente aprender de verdade, ok? Quem aprende não depende, né? Quem aprende não depende. Quem estuda, quem se dedica tem resultado, certo? E o resultado é justamente, né, reparos, resultado na bancada, né, e mais lucro para o seu bolso, beleza? Então um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!